E aí, pessoal? Vini aqui mais uma vez para a gravação de mais um podcast, dessa fase que começamos aqui de mostrar para vocês um pouco da nossa vida aqui em Floripa, o que Deus tem feito, e também convidar pessoas que são especiais para esse ministério e que têm sua participação na construção de tudo que nós estamos vivendo aqui. E hoje nós vamos falar de um assunto que é extremamente importante, tem se tornado pauta cada vez mais presente dentro do âmbito da teologia, do âmbito do cuidado pastoral. E eu tenho aqui para apresentar para vocês uma amiga da nossa casa, uma líder aqui conosco, que é a Andréia. Bem-vinda, Andréia, para o nosso podcast. Oi, gente. Boa tarde. Nós vamos falar sobre psicologia, evangelho, igreja, missões, vida cristã. E eu vou começar pedindo para você se apresentar. Se você puder contar um pouquinho de quem você é, o que você faz aqui. E aí a gente vai tocando a partir daí. Então, eu sou a Andréia, tenho 45 anos, sou casada há 28 com o Jorge. Tenho 2 filhos, a Isabela de 25, Samuel de 20. Sou formada há 8 anos e meio. E a minha experiência em psicologia é experiência de psicologia clínica hospitalar. Eu trabalhei 2 anos na nefroclínica e também psicologia social, desenvolvendo projetos da prefeitura, trabalhando com pessoas em situação de vulnerabilidade social, enfim, e também na área da adoção. E hoje eu cuido da gestão de voluntários aqui do FROP e também faço atendimento clínico. Legal. Eu fiz um cálculo rápido aqui. Você casou cedo, né, André? 18 anos. Com 18 anos. E eu lembro que quando nós conhecemos você e o Jorge, vocês também tinham tido uma experiência básica, inicial, com missões, com treinamento em base missionária. Conta um pouquinho disso também para nós. Uhum. Quando acho que a Isabela tinha 3 anos, nós ficamos 2 anos afastado, né? O Jorge pediu licença do trabalho dele e nós ficamos em Jocum. Então, nós fizemos 3 escolas dentro de Jocum, inclusive escola de aconselhamento. Isso foi antes da psicologia? Bem antes. Bem antes. Uhum. Talvez foi o início de um interesse pelo cuidado pastoral, por aconselhamento. Como é que foi a jornada para chegar na psicologia? Então, eu sempre gostei de ouvir as pessoas e eu sempre gostei de assuntos ou estudar assuntos que tinham a ver com desenvolvimento humano, qualidade de vida, saúde mental. Então, não foi difícil saber que a psicologia e eu ia ser uma parceria para a vida. Legal. Eu, na jornada do aconselhamento pastoral, nós somos extremamente auxiliados pela psicologia, nós pastores. E acho que a psicologia cristã também é muito ajudada pelo cuidado pastoral e pelos pastores. Mas uma coisa que eu ouvia sempre era que parece que existia um conflito entre a psicologia e o aconselhamento pastoral, o aconselhamento cristão. E até alguns líderes olhavam e olham, talvez até hoje, com certo desdenho, com certo preconceito contra psicologia. Até porque existe uma hiperespiritualização sobre o que Deus pode fazer no íntimo, no secreto, no coração, a partir da oração. Mas nós sabemos que tem muita coisa que vem para fora a partir de uma conexão profunda por meio da psicologia. Como é que é essa tensão? Existe essa tensão? Como lidar com essa tensão? Fala um pouquinho disso. Isso é real, eu percebo muito isso. Eu costumo dizer que é mais fácil trabalhar na psicologia clínica com pessoas que não são cristãs do que com as que são. Porque as que são, elas vêm já com uma ideia formada a respeito ou crenças formadas a respeito do que elas pensam que é saúde mental. E existe sim é como se fosse uma disputa entre a psicologia e o aconselhamento pastoral. Mas, na verdade, são 2 coisas que são diferentes, mas elas podem andar juntas. Sim. O aconselhamento pastoral, ele tem a Bíblia como base, né? A psicologia tem as técnicas e estratégias terapêuticas para trabalhar. Eu gosto de pensar que um psicólogo, ele pode ser um excelente conselheiro, mas nem todo conselheiro pode ser um psicólogo. Sim.
E dessa maneira, eu acho que fica mais fácil trabalhar. Quando eu trabalho em clínica terapêutica, eu não eu não coloco ali as minhas crenças ou o meu sistema de valores, morais, enfim. Eu trabalho realmente com a psicologia. Quando eu trabalho com aconselhamento pastoral, então, sim, eu posso colocar as coisas que eu acredito. E eu penso que a maior dificuldade que a gente tem é esse dualismo entre eu sou cristã, então eu cuido das coisas do espírito. Sim. Só que a gente esquece que a gente habita num corpo e que esse corpo, ele carrega a nossa alma. Então não tem como separar as duas coisas. Se eu disser para você, Vini, me mostra a sua alma, você não vai conseguir fazer isso. Eu tenho que começar a falar. Exato. Mas se eu olhar para você, para o teu corpo, eu consigo perceber muitas coisas e muitas emoções tuas. Não tudo, é óbvio, mas algumas coisas. Os psicólogos são meio profeta, assim, então bate o olho e... A gente quase lê mentes. Brincadeira, né? Não. E pensando nisso, essa divisão ela é para fins didáticos. Sim. Então, não é de forma prática, não vai me ajudar no dia a dia. Quando uma pessoa vem com sintomas de depressão, é óbvio que orar, se debruçar, ser devoto, né? Buscar uma vida de devoção e compromisso com Deus, traz saúde física e traz saúde emocional. É comprovado. A ciência fala sobre a importância de você gastar tempo com a espiritualidade. Mas, em alguns casos, eu realmente preciso de um acompanhamento sistemático com essa pessoa. Essa pessoa precisa de um tratamento medicamentoso. Então, só o aconselhamento pastoral, em alguns momentos, não vai ser suficiente para essa pessoa. Ela vai precisar da ajuda de uma equipe multidisciplinar. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim. Eu acho que ali no início da tua fala, você falou sobre essa tensão, né, que existe entre a saúde psicológica, a saúde mental, e eu incluiria daí talvez a questão da saúde espiritual. Aqui na F-Hop hoje você contribui com a gestão de voluntários, você cuida do que seria o equivalente a recursos humanos, assim, da base missionária. Cuida de todos os BOs relacionados a isso. Você também nos ajuda imensamente com o cuidado emocional, psicológico de várias situações aqui, tanto da igreja quanto de missionários. Como distinguir, como saber se eu estou lidando com uma questão espiritual, uma questão psicológica, emocional, qual é o antídoto para ambas e como conseguir filtrar, sabe, as necessidades. Você pergunta no aspecto de saber quando que entra o meu lado psicóloga e quando que eu olho essa pessoa com um olhar de aconselhamento? Eu acho que assim, não tanto a partir do olhar, mas como é que Davi não tinha psicólogo nos dias de Davi, né? Não tinha função de psicólogo. Mas você lê os Salmos e você vê um homem profundamente quebrado na sua alma, no meio do seu pecado, do adultério, do homicídio. E hoje a gente tem várias técnicas à disposição. Como fazer para falar, não, o cara tá precisando de se ajoelhar no quarto e gastar tempo com Jesus, ou esse tá precisando mesmo de sentar com longa conversa em uma xícara de café e considerar questões da vida que ele ainda não conseguiu e eu vou ajudar ele. Como fazer essa leitura do indivíduo? Se Davi tivesse aqui hoje, você tivesse que ler Davi, como é que tu fala, Davi, não, vai lá escrever um salmo para Jesus, para Deus, ou senta aqui e vamos conversar? Então, para mim é difícil responder isso porque as duas pessoas habitam em mim. Então, quando eu olho para uma pessoa, eu olho com um olhar integral. Mas é muito simples perceber quando uma pessoa precisa de um acompanhamento sistemático, onde eu vou ter que sentar com ela ali durante um tempo, uma vez por semana, para ouvir os conteúdos que ela tem, e quando ela só precisa que eu sente uma vez com ela para ajudar ela a olhar a situação dela naquele momento e olhar para onde ela está caminhando. Quando ela vem com uma demanda sobre como ela se vê, sobre como ela se comporta, como ela se move no ambiente, eu percebo muito que isso é uma questão de psicologia. Quando ela tem questões, ela luta com coisas que ela não quer e ela precisa deixar, e é muito notável quando a resposta é buscar mais a palavra, buscar mais conhecimento, gastar tempo na sala de oração, enfim, se debruçando, né, aos pés de Jesus. Então, é claro para mim. Não sei se ficou clara a resposta. Sim, eu acho que conforme a gente vai conversando vai fazendo mais sentido. Mas
Uma das coisas que você falou é que quando você está lá numa clínica terapêutica, ou você está fazendo um trabalho fora do ambiente espiritual, né, da igreja, você aplica algumas técnicas e dentro da igreja você também lê o momento que não é de aplicar aquelas técnicas. Falando em técnica, existe técnica cristã de psicologia? Existe uma técnica que, psicólogos cristãos vão por essa linha aqui, psicólogos não cristãos não vão, e sem querer você vê uma nova técnica surgindo aí para lidar com espiritualidade? Não. Eu penso que... Aí, escreve um livro disso, André. Olha, uma nova técnica é psicológica. uma boa ideia. Eu penso que a psicologia ela é um recurso ou uma ferramenta, né? Então, nesse aspecto, eu penso que ela contribui muito em olhar para a pessoa, entendendo que essa pessoa é um ser humano, sem julgamento, sabe? Sem cobrar dessa pessoa que ela seja alguém que ela não dá conta de ser. Acolher a dor da pessoa sem querer responder às questões dela, porque muitas vezes quando a gente ouve, a nossa resposta automática é: eu vou dar uma resposta para essa pessoa. Vou resolver o problema dela. Exato, e ela não precisa de uma resposta. A minha responsabilidade não é responder, e sim acolher. E no aconselhamento não é diferente, porque quando a gente faz um aconselhamento onde a gente diz para a pessoa o caminho que ela tem que seguir, eu estou criando pessoas dependentes de mim. E na próxima crise que essa pessoa tiver, ela vai me procurar de novo. Ela não vai aprender a ser autônoma e resolver as coisas dela e talvez até ajudar outras pessoas mais na frente. Então... Essa parada que você falou aí agora, fala um pouco sobre um tema sensível também, que é confiar naquela pessoa ali, né, que você está ajudando, denominar a responsabilidade para ela e empurrar ela, vai, assume responsabilidade, mas está pronto para ela vacilar, estragar tudo e voltar porque você deu um voto de confiança, né? Você não executou aquilo por ela. Exato. E isso é um grande problema pro pastoreio, porque nós, pastores, dentro da vivência da igreja, somos de alguma maneira, talvez até inconsciente, preparados a proteger tudo para não colapsar, a controlar tudo para não acontecer o pior. E me parece que no campo da psicologia vocês não têm medo do caos, não têm medo do problemão que o pastor tem. O pastor não quer o problema, o pastor não quer o caos, o pastor está sempre tentando evitar o caos. E isso é uma área de conflito. Porque o cara vai sentar comigo um dia e eu nem sei, ele vai sentar com um psicólogo no outro dia. E nós vamos olhar para o problema diferente. Eu vou tentar fazer de tudo para evitar o caos. E eu vejo, às vezes, psicólogos que o pau tá torando na vida do cara, tá tudo de cabeça para baixo. O psicólogo tá na paz e amor, tranquilidade. Eu tô aqui desesperado, pensando, meu Deus, vamos ter um problema colossal aqui. E parece que o psicólogo tá tipo assim, pois é, então... É o trajeto, é assim, acontece, E aí? Eu tenho a tendência, pessoalmente, de tentar evitar o caos. Isso é pessoal, é meu, né? Eu acho que é meio meu lado mãe. Mas eu tô sempre me trazendo para esse lugar de que eu não sou responsável por resolver as mazelas do mundo. Então, se eu não ajudar essa pessoa nesse momento, ou se aquele conteúdo que tá ali não aparecer agora, ele vai aparecer na próxima curva que ela fizer. Então, eu não sei se deixar o caos, não ter medo do caos, ou saber que em algum momento isso vai acontecer. Talvez seja isso. Tá, e aí uma pergunta que eu tenho é: como é que a pessoa que está assistindo o podcast aqui agora, independente se é 10 anos de conversão, 20 anos de conversão, 1 ano de conversão, 3 meses de conversão, todos temos nossos problemas. Como saber se eu preciso de terapia? Como identificar na minha jornada alguma inclinação? Tem algum indício? Tem algum sinal? Como a gente pode saber? E acho que um outro tabu a gente tem a ideia de terapia é sinônimo de doença. Você está doente, você precisa de terapia. E tem preconceitos, né? Muito. Líderes têm preconceito, pastor tem preconceito, pessoas de sucesso têm preconceito. Como saber se eu preciso de terapia e como lidar com esse preconceito? O preconceito acontece também porque a gente viu muita coisa ruim nessa história, né? Tipo o quê? Sei lá, psicólogos que aconselharam ou deram conselhos para os pacientes e isso não acarretou em boas coisas. Então, assim como tudo na vida.
né? Mas tirando o fator de psicólogos que não foram bons psicólogos, o simples fato de você pensar que você precisa de um doutor, de uma doutora, que você precisa ir para uma clínica, que você precisa ir para uma terapia, logo te dá a impressão, tô doente, tô mal, não tô legal, certo? Certo. Existe isso. Como que eu consigo olhar para dentro de mim e ver, peraí, eu preciso de ajuda, não posso ter vergonha, preciso encarar esse preconceito aqui e como ajudar quem tá aqui assistindo fazer esse caminho de volta para dentro de si e falar, não, vou atrás de ajuda. A primeira questão, eu penso, é aceitar a nossa humanidade. A gente é humano e humanos, por vezes, na vida adoecem. Adoecem de doenças mentais, adoecem o físico e tudo bem. E a gente precisa de buscar ajuda nesses momentos. Eu acho que tirar a doença mental dessa categoria de doenças gravíssimas ou de questões em que a gente não fala sobre, já ajuda a sair desse lugar de tô com vergonha de buscar ajuda. Mas você comparou com a doença física. Todo mundo conhece alguém que qualquer dor de cabeça é uma caixa de remédio que o cara vai comprar na farmácia. Mas também tem aquele que o cara às vezes tá mancando, não consegue nem caminhar direito e tá tocando a vida. É vida que segue, não para, é uma loucura, é frenético. Esse segundo indivíduo também existe em seu perfil emocional. Que tá tudo colapsando, a vida tá um desastre e toca a vida, segue o baile e não para nada, nenhum custo, porque parar é perder tempo, é perder dinheiro, é perder produtividade, é me expor, é me tornar vulnerável. Como é que essa pessoa que talvez está até aqui assistindo isso consegue discernir, é hora de parar, eu tenho que cuidar da minha alma? Existem alguns indícios que a gente observa. Eu vou falar primeiro sobre para quem é a terapia. A terapia é para todo mundo que quer, em algum momento da vida. É para todo mundo? Não, porque não é todo mundo que quer. Quando que a terapia é importante? Existem algumas abordagens que as pessoas Mas espera passam... aí, pode fazer terapia sem precisar, então? Claro, se você quiser. Eu vou te contratar de minha psicóloga, então. Você não precisa, né? Nada. Não, preciso. Eu acho que tu me dá a sessão de psicologia nas nossas conversas e tu nem me fala que tá me dando uma sessão de psicologia. Pode ser. Existem algumas abordagens que a pessoa ela faz terapia na vida. Eu já ouvi pessoas, nossa, faz 8 anos que eu faço terapia, 10 anos que eu faço terapia. E eu não acho que esse é o modelo ideal. Por quê? Porque a gente fica dependente daquilo, a gente não fica autônomo. Às vezes a pessoa quer um amigo Pois só. então, tem isso. E se tá tudo bem, ok. Pagar, né? Um amigo pago. Da minha perspectiva, a terapia, ela é um movimento de idas e vindas. Quando? Quando você percebe que coisas estão enroscadas na sua vida. Sei lá, passa um tempo, eu percebo que eu tenho uma questão com a minha mãe, com meu pai, com meu marido. Eu não consigo evoluir naquilo. Eu vou um pouco e, de repente, eu volto e está enroscado. E aí eu penso, poxa, eu não lidei com isso ainda. Mas assim também não é o acompanhamento pastoral mais de perto? Ele por tempo, ele não é mais intenso porque a gente está resolvendo um problema, uma questão, e daqui a pouco ele começa a distanciar um pouco porque a pessoa começa a ganhar uma autonomia, uma independência. Mas como fazer isso? Como que eu sei que eu preciso fazer o primeiro atendimento? Sentar lá na cadeirinha. Isso. Então, tem três indicativos. A gente observa, por exemplo, uma pessoa ela está com dificuldade para dormir. Ou alterações no sono. Ou dormindo muito, ou dormindo pouco, ou está com insônia e tal. Isso por mais de 3 meses. A pessoa dormia super bem e, de repente, não dorme mais. Não inclui maternidade, paternidade, não, né? Não inclui ganhar um bebezinho. Mas bebês ou situações de pais e mães com bebês, muitas vezes precisa de terapia. Eu acompanho muitas mães de bebês. E outro indicativo, alteração de apetite. A pessoa come bem, de repente está comendo muito, ou de repente não quer comer nada mais. Isso também por mais de 3 meses. Alteração de humor. De repente essa pessoa só tem vontade de chorar, tem pensamentos confusos, não tem mais controle sobre as emoções. Essas 3 indicações, esses 3 indicativos, eles sugerem um início de adoecimento. E é o momento ideal de buscar ajuda. Isso tudo, o foco da psicologia, me corrija se eu estiver errado, é saúde mental? É saúde mental. É prevenção. Prevenção. Normalmente, eu venho de uma época, eu era criança na década de 90, ninguém falava nada de psicologia. Saúde mental era coisa de louco, né? O cara que vai pro manicômio é o cara que tá doente mentalmente. O resto é frescura. Talvez você me ouviu anos atrás até falar de muitas situações locais aqui. Isso é frescura, André, isso é frescura. Como a gente traz esclarecimento
até pro corpo de Cristo. De como cooperar com os nossos irmãos e irmãs que precisam de saúde mental. Não é possível ter saúde mental sem ter saúde física. A gente já falou sobre isso no começo. Então, a saúde mental, ela tem pilares que são indispensáveis. Uma rotina de hábitos saudáveis, atividade física, uma nutrição adequada. Eu percebo muitas vezes pessoas que chegam pessoas cristãs que chegam e fazem um tempão que não fazem um exame. Sim. Não sabe os níveis de vitamina D, de vitamina B12. E isso pode acarretar sintomas de depressão. Então, a saúde mental, ela precisa desses pilares, que são a atividade física, acompanhamento médico sistemático, sei lá, uma vez por ano ir lá fazer seus exames para ver se está tudo bem, nutrição, uma alimentação dentro do possível, saudável, relacionamentos pessoais, sociais, conviver com uma comunidade de fé, isso é extremamente importante. Entender que a saúde mental, ela nada mais é que também o equilíbrio da sua saúde física e das suas emoções te leva a um lugar de tudo bem lidar com as minhas emoções, tudo bem tratar as minhas emoções. Não tem problema eu ter que lidar com isso nesse momento. Eu sou humana e todo mundo vai ter que fazer isso em algum momento da vida. Existem pesquisas hoje que dizem que 100% das pessoas, tá, no mundo, ou já tiveram depressão ou alguma doença mental em algum momento da vida, ou já tiveram, ou estão doentes nesse momento, ou vão ficar doentes em algum momento enquanto estiverem vivas. Ou seja, todos nós, a gente vai precisar em algum momento de pedir ajuda. E eu penso que a maior dificuldade nesse sentido também é justamente ser vulnerável e dizer: eu sou um líder, eu sou um pastor, eu sou, sei lá, eu sou líder de um departamento, de um ministério, e nesse momento eu não estou bem, eu não estou dando conta das minhas questões, eu preciso de ajuda. Cara, é um assunto para mim bem fascinante, porque eu cresci num ambiente onde, eu vou usar essa palavra, nós não tínhamos o luxo de nos sentir em depressão, nós não tínhamos o luxo de nos sentir necessitados de saúde mental, de acompanhamento. Então, assim, um lar difícil, quebrado, mãe guerreira, trabalhadora, esforçada, enfim, com vários aspectos da ausência da paternal e tal. E eu nunca vi a minha mãe colapsando, chorando, mal, meu Deus, ó vida, ó céus, e agora? Eu vi a guerreira, vamos pra cima, vamos trabalhar, vai dar certo. Deu ruim aqui, deu ruim ali, vai dar certo ali na frente. Então, cresci num ambiente onde eu não via o colapso mental, emocional aqui na minha frente, diante dos meus olhos. Então, com isso, eu tive a tendência de ver muitas situações emocionais mais tarde como, peraí, todo mundo tem problema na vida, eu tive problema na vida, eu vi dificuldade, eu vi minha mãe assim, meu pai assim e tal. Pô, bola, né? Erga a cabeça, toca a vida. Como cuidar para não ser refém do colapso emocional ou da bengala terapêutica e simplesmente encarar a vida? Todo mundo tem problema. Jesus disse: vocês terão aflições, é parte da vida. Sim. Boa pergunta. A terapia ou a psicologia, ela não é o único instrumento de cura. Ela é uma ferramenta muito útil em alguns momentos, mas existem outras maneiras da gente lidar com as coisas. Em outras épocas, onde a psicologia não era tão acessível, as pessoas lidavam de outras maneiras. Então, o que era muito comum antes? As pessoas faziam trabalho pesado, braçal mesmo. E esse tipo de trabalho, exato, ele era terapêutico. Descarrega. Porque Sim. A gente carrega hoje, a gente fica muito perto de tela, muita energia mesmo, e essa energia adoece. Então, às vezes, isso é engraçado, que às vezes eu falo para pessoas cristãs assim: então, como é que é a sua rotina? Você tem algum período no dia em que você poderia tirar seu sapato e pisar na terra? A pessoa fica assim, tipo, nossa, é nova era, ela vai começar a me falar de alguma coisa, ou vai me mandar abraçar as árvores, sabe? É tipo isso, mas, gente, é real. Pisar na terra descarrega realmente energia. Você vai perceber na qualidade do seu dia. Se você está muito agitada ou muito intoxicada disso, e você separa um tempo, vai lá, pisa na terra. Antigamente, as pessoas passavam muito tempo fazendo isso. Tá com saudade de pisar na terra aqui? Exatamente. Pisar na terra. Caminhar na areia, na praia. Exatamente. Desculpa aí vocês que não moram numa praia,
né? Numa cidade bonita igual a nossa, não tem a chance de areia. Existem muitas pesquisas que falam, eu até tinha pensado em falar sobre esse assunto, que é a contemplação, sabe, do belo. E o que é isso, a contemplação? Gente, é sério, às vezes eu falo sobre isso com um paciente cristão e eles ficam achando que eu tô falando de alguma coisa que é espiritual e que não, sei lá, não tá certo. O que é a contemplação? É a criação observando a criação do Criador e se conectando com ela. E isso traz cura, traz saúde. E as pesquisas científicas dizem que se as pessoas elas tirarem 3 horas na semana, isso pode ser fracionado, não precisa ser num dia só. Tipo, todo dia eu vou lá e tiro meia hora para sentar embaixo de uma árvore, ou sentar na beira-mar, ou olhar o pôr do sol, ou o nascer do sol. Isso aumenta os meus mecanismos de enfrentamento de situações difíceis, os meus recursos internos para lidar com as coisas que eu tenho que lidar no dia a dia. E melhora a saúde física. Pessoas que fazem, que contemplam, elas adoecem menos do que as outras. Por quê? Porque quando a gente não faz isso, a gente mergulha no problema. Então, você dorme, se alimenta, respira o problema. Quando você dá essas pausas, isso todo mundo aqui, o meu trabalho aqui na base é muito de psicoeducação. Então, eu ajudo as pessoas a organizarem a rotina dela de forma que elas se responsabilizem pela saúde mental delas. Então, tirar um tempo na semana para ir lá, observar, contemplar a natureza, tirar um tempo de solitude. Sabe o que é solitude? Não é solidão. É tirar um tempo de ir lá, ficar sozinho, pensar nas suas coisas, olhar para dentro de você, fazer um balanço de como é que foi tua semana, teu dia, como é que eu estou reagindo, estou percebendo emoções tóxicas em mim, como é que está minha fala, estou amargurada, como é que está meu pensamento, eu estou pensando mal a respeito das pessoas, eu estou criticando, eu estou julgando. Isso me leva a um lugar de preciso melhorar essas coisas. Como é que eu vou fazer isso? Então, assim, a psicologia, ela é um recurso, mas ela não é único. Sim. Você entende? Você mencionou a questão aí da contemplação. E eu sei que, porque ensinei isso já muitas vezes, dentro da igreja cristã tem um certo preconceito com algo que nós ensinamos pastores, pelo menos aqui na FROP a gente ensina, que é meditação, né? Aí então meditação, meu Deus, meditação é uma coisa que vem das religiões asiáticas e tal, aquela coisa toda. Enquanto meditação não cristã é o esvaziamento da mente, eu costumo dizer que a meditação cristã é o preenchimento da mente. É você pegar a palavra de Deus, é você olhar para a criação, é você olhar para os grandes feitos dele e falar assim, Senhor, eu quero encher o meu homem interior e a minha mente dos teus grandes feitos. Eu quero me lembrar de quem tu és. E isso é um processo de contemplar Deus por meio daquilo que ele fez e faz. Fala um pouquinho disso para nós, porque eu sei que na minha própria jornada, a prática de meditar na palavra de Deus, salmos, provérbios, histórias do Velho Testamento, de como Deus foi um Deus libertador e se mostrou um Deus libertador, como isso refletia na minha própria caminhada. Então, assim, cada vez que a gente conversa e a gente acompanha situações aqui, eu percebo quanto a psicologia, com essa abordagem cristã, ela está muito perto do cerne cristão e da Bíblia e do desenvolvimento do homem, nessa transformação, né? E como é que a gente pode, então, utilizar da contemplação, somada à palavra de Deus e fazer disso uma reeducação psicológica? É impossível você sair de um tempo de meditação de manhã do mesmo jeito. Então, isso é super terapêutico. Você chega lá de manhã vazio, e aí quando você vai se encher da palavra de Deus, você fica cheio daquilo. Seus pensamentos são diferentes durante o dia. Quando você vai responder às situações, você vai responder diferente. Então, faz toda a diferença. A gente poderia dizer que a meditação, ela é uma técnica terapêutica. E meditar na palavra, muito mais. Porque a gente sabe que a palavra traz vida, traz saúde, traz entendimento, renova o nosso pensamento. Então, é isso. E psicologia e aconselhamento é meio que tabu aqui para nossa cultura brasileira. Mas, né, por ter morado fora, eu sei que o aconselhamento lá é até uma formação universitária. Pessoas vão para a universidade de se tornarem conselheiros. E tem profissão. Não é o psicólogo, não é o psiquiatra, é um conselheiro. Aqui, trabalhando numa base missionária, servindo no corpo missionário, cuidando de missionários, como discernir esse eixo? Que momento é a Andréia psicóloga? Que momento é a Andréia conselheira?
Não, obviamente você não se divide em duas lá dentro, mas tem diferença no acompanhamento de aconselhamento e de psicologia? Tem diferença. Eu tomo muito cuidado para não misturar as coisas. Eu posso usar da psicologia em algumas situações de aconselhamento, tipo técnicas de observação, ouvir as pessoas, mas quando eu tô dentro da terapia, eu tento não misturar as coisas. Eu não sei se eu consigo esclarecer isso de um jeito didático. Se você estivesse lidando a partir do aconselhamento, com uma pessoa que tem problema com o perdão, né? Ele é diferente aconselhamento bíblico versus atendimento psicológico? Não. Tem alguma circunstância que é diferente? Ou na resolução de conflitos ou de problemas? Porque eu vou te falar assim, como pastor, se eu recebo alguém no meu escritório lá no pastoral, né? E um irmão teve um problema com outro irmão, eu vou pegar a Bíblia e às vezes taca a Bíblia na cabeça da pessoa, mas... Não, tô brincando. Mas você tem um método de... Ei, olha aqui a Bíblia, cara. Tu tem que ir lá resolver isso aqui. Na psicologia, é mais ou menos cortando o caminho para ele enxergar isso sozinho? A gente ajuda essa pessoa na psicologia a olhar para ela mesma. Então, quando que eu tenho problema de falta de perdão? Quando eu julgo o outro, quando eu tenho expectativa que o outro se comporte da maneira que eu gostaria. Então, quando eu entendo que eu não posso ter essa expectativa, que isso não é responsabilidade do outro fazer o que eu quero, então eu consigo aceitar aquilo e lidar com aquilo. Eu lido com o perdão aqui. Mesmo antes daquela pessoa me pedir perdão, ou se arrependeu, às vezes isso nunca vai acontecer. Então, eu penso que é muito parecido. A diferença é que no consultório eu não vou falar. Tipo, a Bíblia diz isso sobre o aconselhamento, sobre o perdão, enfim. Mesmo que você esteja com um cliente cristão? Mesmo que eu esteja com um cliente cristão. Tu não vai misturar? Não. Entendi. Legal. Eu nunca conseguiria fazer isso, mas enfim. Mas tem muitas coisas que são muito semelhantes. Por exemplo, a gente costuma dizer... Tem uma técnica que chama técnica de pensamento suspenso. Que é o quê? É você tentar controlar os seus pensamentos para que isso não te cause ansiedade. Então, a gente está, sei lá, no meio de uma crise de ansiedade e aquele pensamento está recorrente, te perturbando ali. O que a gente faz? A gente sugere, toda vez que esse pensamento vier, você vai pensar, eu não vou lidar com isso agora, eu vou deixar esse pensamento em suspenso. Eu preciso lidar com isso semana que vem, então semana que vem eu vou pensar sobre isso. E a Bíblia fala uma coisa parecida com isso. Quando aquele texto diz, se uma ave pousar na sua cabeça, você não tem como impedir que ela pouse, mas você tem como impedir que ela faça ninho. Basicamente, esse texto está dizendo isso. Você não pode evitar o pensamento, ele vem. Sim. Mas você pode evitar que ele domine você. Entendi. Faz parecido. Sentido. Eu recentemente conversava com alguém que estava me contando um pouco de uma experiência nada boa que teve. E a pessoa estava falando e estava sentindo como se fosse um início de infarto, né? Começou o coração palpitar. Parecia que sentia o coração aqui pulando para fora do peito. De repente, formigar a mão, começa a subir. Poxa, eu tô tendo um ataque cardíaco aqui. E foi ver, tava tendo um ataque de ansiedade. Acontece muito. Como é que lida com isso? Porque talvez o cara escuta do outro lado da linha um médico falando: não, cara, se o coração não tá doendo, tá isso e aquilo. É ansiedade. Logo na hora fala assim: meu Deus, eu tô um lixo, um caco. O que tá acontecendo comigo? Não sei nem por onde começar essa busca interior. Mas tem raiz, tem motivo, tem causa e tem solução, certo? Então, é uma pergunta ampla. Isso acontece muito, as pessoas confundem, porque a gente realmente tem sintomas físicos em crise extrema de ansiedade. Todos esses sintomas que você está falando, impressão de desmaio, de perda de consciência, taquicardia, respiração começa a ficar curta e difícil. Algumas pessoas chegam a desmaiar, algumas pessoas dão entrada no pronto atendimento. E não é físico. E não é físico. O que a gente sempre indica é, primeiro, a gente descarta toda a possibilidade de doença física. Então, se uma pessoa ela vem com essa demanda, a primeira coisa que eu digo é: busca o médico que vai fazer todos os exames. O médico vai dizer: não é nada disso, então a gente vai trabalhar essas questões. Então, técnicas como respiração, atividade física ajuda muito. É uma mudança de pensamento. E o autoconhecimento, ele traz essa
segurança de que você não vai morrer, que aquilo está acontecendo dentro de você e não fora. Que doido, né? Como o físico é ligado com o Exato. emocional. Não tem como separar. Por exemplo, uma crise de ansiedade ou de pânico, ela não dura mais do que 10 minutos. O que fica depois é o medo de outra crise. Então, se você conseguir, na hora que você tem vai a gerar crise, outra você crise. souber que essa crise vai durar 10 minutos, você vai respirando, trabalhando. Não, isso está acontecendo aqui na minha cabeça, mas eu não vou morrer. Mas é difícil ter esse conhecimento, né? É um processo, né? Não é uma coisa que acontece da noite pro dia. Entendi. Bom, a gente está falando de psicologia. O fato de nós estarmos aqui falando hoje com você, uma mãe, uma esposa, uma líder no Corpo de Cristo, uma conselheira, uma psicóloga, talvez essa conversa não aconteceria num âmbito cristão 10 anos atrás. Não. As coisas mudaram. O preconceito tem diminuído. Como é que você faz essa leitura da evolução, da maturidade da igreja, desse assunto ter mais espaço e pauta dentro dos ambientes cristãos? Como é que é essa jornada até agora? Eu acredito que nos últimos anos, talvez nas últimas décadas, a gente teve um crescimento massivo de doença mental dentro da igreja. Então, os próprios líderes, eles perceberam a necessidade de incluir a psicologia cristã, a psicologia na igreja, como um recurso de apoio e auxílio. E eu acredito que, nesse sentido, a gente evoluiu muito. Ainda tem muito para evoluir, eu percebo resistência em alguns momentos, mas, de forma geral, eu acho que o saldo é positivo. A gente evoluiu muito nesse aspecto e, sim, existe hoje muito mais espaço para a psicologia na igreja do que existia antes. E o que fazia antes? Quando tinha o BO, tinha o problema e não tinha a abertura e o espaço para psicologia. Como é que resolvia? Existia... o índice de suicídio era bem alto. Isso melhorou? Melhorou. Legal. Uma outra coisa que, ligada a essa questão toda de novo tempo, preconceito, uma nova época, uma nova oportunidade de assunto, me leva aos índices altos de depressão que a gente tem hoje. E eu também venho de uma época que a ideia era, se você é crente, se você ama Jesus, se Deus habita no teu coração, como é que você está deprimido? E tem muita gente que tem vergonha de falar disso, né? Tem vergonha de assumir que teve ou que está tendo depressão, porque parece que é um confronto à saúde espiritual. Como assim você está com depressão? Como assim você está doente com depressão? Como o cristão lida ou deve lidar com a depressão? Partindo do mesmo princípio que a gente já falou lá atrás. Nós somos cristãos, mas nós somos humanos. E é interessante falar que a gente acha que a depressão ela é um sentimento. E em muitos momentos, em muitos casos, em muitas situações, a depressão ela é química. Então, existem pessoas que vão fazer exames lá de laboratório e vai aparecer uma baixa nos suplementos, enfim, nos níveis lá. E isso, por exemplo, pessoa com problema de tireoide, ela vai ter sintoma de depressão, pode ter sintoma de depressão grave. E isso vai precisar de tratamento medicamentoso. E os sintomas de depressão, tristeza, desânimo, falta de energia, pensamento confuso. Então, não faz diferença se essa pessoa ela é cristã ou ela não é cristã. Eu tive depressão pós-parto. E foi muito difícil, porque eu pensava justamente isso. Como que eu vou falar sobre isso se eu sou uma mulher cristã? O que acontece na depressão pós-parto? A gente tem muita tristeza, muita confusão, dá a impressão que a gente não vai dar conta de lidar com aquilo. Eu lembro de pensar, essa criança é minha para sempre agora. O que eu vou fazer? Ela chora o tempo todo. Eu estava cansada, com sono, eu não sabia como lidar com ela. E eu tinha também vontade de chorar. E eu lembro que na época eu pensava, se eu falar isso pra alguém, vão achar ou que eu sou louca ou que eu tô endemoniada. Ou que eu não amo minha filha. E eu acho que aconteceu as três coisas. Talvez tiveram pessoas que pensaram todas essas coisas, até um momento em que eu dei entrada num pronto atendimento bem desse jeito que você relatou, com sintomas intensos de crise de ansiedade, e eu precisei passar por um tratamento medicamentoso. E então eu entendi que não é porque Deus me ama menos, não é porque eu tenho problema de falta de fé, ou porque eu estudo pouco a Bíblia, ou porque eu não tenho, revelação real a respeito de quem Deus é.
Mas sim, porque o sofrimento existe. Tem até um livro muito legal que fala sobre isso, que fala sobre o sofrimento. E o sofrimento acontece para todo mundo. A depressão acontece para todo mundo. As doenças acontecem para todo mundo. Deus cura doenças? Sim, a gente sabe que sim. Deus cura a depressão? Com certeza. Mas não cura todo mundo. Não é todo mundo que a gente conhece que é curado. E aí, lidar com isso é saber que isso é vida humana. Voltando ali um pouquinho no tema da... Poxa, o quanto psicologia é bem-vinda hoje no âmbito cristão. Tem que crescer essa abertura, óbvio, mas tem duas áreas que eu percebo da minha juventude, adolescência na igreja, que eu via preconceito e hoje não vejo. Uma área era da área da teologia. Falavam assim... mas você vai estudar teologia, você vai ficar cético, você vai deixar de crer no Espírito Santo, você não vai mais amar as coisas de Deus e tal. Não vá para teologia, você só precisa da vida no Espírito. E a psicologia era outra. Porque argumentavam que ia se tornar humanista, ia se tornar focado e centrado em torno do homem e do ser humano e não da espiritualidade. Você encarou esse período de preconceito? Com certeza. Teve preconceito? Você já viveu isso dentro da psicologia? Eu não senti preconceito como profissional da psicologia. Talvez porque eu consigo separar as coisas e eu nunca me coloco como conselheira ou como... Porque existe, sim, até um veto da psicologia ou do CRP em relação a isso. Então, eu acho que eu sempre consegui separar as coisas. Mas eu diz um veto de líderes cristãos, por exemplo, que não recebem bem psicologia? Não, da psicologia em si. Entendi. Então, existe um preconceito da psicologia para profissionais cristãos e existe um preconceito da igreja para profissionais psicólogos. Então, vocês ficam no meio dos dois. A gente é Então tu tocou num assunto que eu não sabia. O meio da psicologia não cristã é preconceituoso com o cristão? Muito. Porque eles consideram que tudo aquilo que é fé não é considerado científico. Então, se eu utilizar qualquer coisa cristã, então eu estou ferindo a psicologia. E quando que o emocional é científico? Pois é. Não tem como você ser preciso, né? Pois é. Com o emocional. Pois é. E aí, dentro da igreja, você nunca encarou preconceito? Então, eu senti preconceito em alguns momentos, quando as pessoas não aceitam a doença mental como algo que faz parte da vida cristã também. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ser um pouco mais profundo nisso. De verdade, aberto aqui para todo mundo. Tua jornada aqui conosco. Como é que foi? Você sentiu um leve preconceito ou não? De verdade, pode falar francamente aqui. E como é que tem sido essa jornada? Não, aqui eu não senti preconceito nenhum, pelo contrário. Ufa. Não, aqui as pessoas são muito receptivas nesse aspecto. E demorou um tempo para eu conseguir, eu acho, encontrar um lugar de... Não sei se confiança é a palavra. Porque a gente precisa provar quem a gente é até que as pessoas confiem no nosso trabalho. Mas hoje, eu sinto total liberdade para trabalhar com as pessoas e eu percebo que a gente está evoluindo muito nesse aspecto. Você acha que é frutífero, proveitoso para igrejas, líderes cristãos, terem psicólogos como parceiros da jornada cristã? Muito. Eu até sei de alguns ministérios que já têm contratado, eles ajudam os profissionais durante o processo da formação, com o objetivo de depois contratar esses profissionais para serem exclusivos ali de atendimento para a comunidade. Então, você recomenda que pastores considerem isso? Muito. Porque assim, isso libera o pastor de coisas que não são dele. Ele fica livre para trabalhar com coisas que são dele. Sim, é verdade. Eu sinto isso. Às vezes eu te encaminho umas pessoas e falo, resolve esse BLzinho aqui para nós. Nós estamos numa base missionária. Temos mais de 100 missionários que trabalham aqui, que servem aqui. Mas você também já veio de uma experiência missionária, pelo menos de preparo, de estudo e tal. Tem muito missionário doente mentalmente? Você ou escuta relatos de campo missionário, de pessoas perdendo o coração, desistindo, voltando, frustrados, mal, deprimidos, e que na verdade era uma doença da alma? Tem gente doente em todo lugar. E também no campo missionário. Tem gente doente aqui agora nessa sala. Tô brincando com vocês.
E também no campo missionário. Eu sei que existem muitas iniciativas, muitos projetos de autocuidado dos missionários, justamente porque tem muita demanda. E isso está muito ligado com aquilo que a gente já falou, que é a falta de responsabilidade pessoal de cuidar de si mesmo. Um missionário no campo, ele precisa ter cuidado com a saúde física dele, ele precisa ter uma rotina saudável para que ele não se perca, porque se o corpo dele adoecer, a alma dele vai adoecer também. Eu tenho uma leitura pastoral bíblica. Aí tu me ajuda a ver se de alguma maneira faz sentido dentro daquilo que você lida e vive. Quando a gente estuda ou ensina a respeito do primeiro mandamento, né, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua mente, teu coração, todo o teu esforço. E aí Jesus coloca e o teu próximo como a ti mesmo. Uma tendência no campo missionário é que o segundo mandamento se torne vibrante e o motivo da causa a ser conquistada. É o não alcançado, é o povo não alcançado, é o que está na miséria, é o pobre, é o necessitado. E existe uma exaltação do segundo mandamento e um esquecimento do primeiro mandamento. Eu, na minha jornada pastoral, percebo que a inversão desses dois valores, desses dois mandamentos, causa o que eu chamo de um esgotamento ministerial. Porque você faz, ativismo, e as pessoas, e o ministério, e a necessidade do próximo está sempre em primeiro lugar, e esquece-se o lugar de amar a Deus no secreto, no íntimo, no lugar da oração, da leitura da Bíblia. Então eu costumo falar para ministros, para líderes cristãos, que se existe um esgotamento ministerial, verifique se talvez não houve uma inversão do primeiro pelo segundo e o segundo pelo primeiro, né? E vice-versa. Sim. E que a solução está em botar o primeiro em primeiro. Faz sentido isso dentro da psicologia? Faz sentido, você troca o objeto, né? E aí o teu esforço, o teu empenho, a tua energia é toda gasta com aquilo. Então, existe uma escassez de outras coisas e a pessoa fica totalmente desnutrida emocionalmente. E aí, adoece. E isso não mexe, então, um pouco com o cara que chega anos mais tarde, olha para trás e fala: ei, por que eu tô fazendo isso mesmo? Como é que eu cheguei até aqui? E ter que fazer o caminho de volta, né? De desconstruir aquilo e entender: não, é verdade, não é para isso que eu vim. É verdade, não é para isso que eu disse sim. É verdade, não foi para isso que eu me inscrevi na missão ou no projeto que eu tô encarando e tal. Tem muito disso, né? Sim, é aquela questão de ser engolido pela demanda. E eu me perco, eu não sei mais para onde eu tô indo e nem por que eu tô pagando aquele preço. Então, a gente tem que fazer esse movimento sempre. Isso é uma coisa que eu sempre faço aqui com o pessoal. Lembra do porquê que você veio aqui? O que você está fazendo aqui? Deus te chamou para quê? Se lembra disso. E aí, isso vai definir como é que você vai se mover, como é que você vai caminhar. Para onde você está indo, te ajuda a preparar a sua viagem. Se é uma viagem longa, o lanche que você vai levar, a roupa que você vai vestir, enfim. Então, olhar para onde você está indo te ajuda a se preparar para a caminhada. Faz toda a diferença. E existe diferença da psicologia e da psiquiatria. Total. Total diferença. Como é que faz esse discernimento do que é necessário aqui? Ou os dois são necessários às vezes, ou só um se torna necessário? A gente começa sempre, é claro, em casos extremos de pensamento suicida, quando a pessoa ela está fazendo algum tipo de tendo comportamento autodestrutivo, se cortando, se machucando. Então, num primeiro momento, a gente já faz um encaminhamento pro psiquiatra, porque o psiquiatra ele vai tratar com medicamento, ele vai suplementar, ele vai dar lítio, ele vai, enfim, dar aquilo que a pessoa precisa para equilibrar a química do corpo dela. Quando a gente percebe que não está num nível de perigo para a pessoa ou para outras pessoas, a gente tenta primeiro com a terapia para evitar o medicamento. E aí a gente avalia o momento de encaminhar. Eu tenho conversado recentemente com algumas pessoas e às vezes surge o tipo do comentário assim: será que eu preciso de um psicólogo? Será que eu estou precisando de atendimento? E as circunstâncias às vezes é tristeza, perdi o brilho pelo que faço, quero desistir de tudo, quero cair fora, quero recomeçar do zero, quero fugir. Essa fala é muito comum. Quero fugir daqui, Como é que a gente pode ajudar dentro da nossa realidade? Às vezes tem aqui líderes de pequenos grupos de igreja,
tenham aqui pastores assistindo, tenham missionários assistindo, tenham donas de casa, pais assistindo, jovens universitários assistindo. Como a gente pode servir de amigo, de ombro amigo, num aconselhamento, na ajuda com alguém que tem essa fala de profunda tristeza, de querer desistir, de querer fugir, de querer jogar tudo pro alto. E como a gente pode usar a psicologia como auxiliar para isso? Num primeiro momento, se você é um amigo, ou se você é um líder, ou se você é da família de alguém que você percebe que está adoecendo, ou que está desanimado, a primeira coisa é ouvir essa pessoa. Eu acho que a pior dificuldade que a gente encontra quando a gente está doente é quando as pessoas querem que a gente se mova. Sei lá, a pessoa quer só ficar deitada, aí fica todo mundo lá, levanta, vai tomar sol e tal. E a pessoa quer ficar deitada. Ela não está bem para levantar naquele momento. Então, aceitar a condição daquela pessoa naquele momento, mas estar ali com ela. E assim, se isso se estendeu, tá? A pessoa está doente ali, deitada, um dia, 2 dias, 3 dias. Se estendeu para 3 dias, aí a gente tem que ver. Né? É normal a pessoa passar por períodos de tristeza, de desânimo. Todo mundo passa por isso. Mas eu tenho um conflito com isso, que é mais ou menos assim. Dentro do cuidado pastoral, não é suficiente a pessoa com quem eu estou caminhando saber o quão depravada ela é, saber quão profundo está o seu pecado e simplesmente estacionar aí. Ah, pois é verdade, eu tô mal, eu tô com um pecado grande na minha vida. Eu tenho que mudar. Mas às vezes conseguir fazer esse primeiro passo acontecer. Porque dizem do viciado, o primeiro passo é admitir que você é um viciado. Frase clássica, todo mundo fala. A partir do cuidado pastoral, o primeiro passo é admitir: sou pecador. Estou pecando nessa área da minha vida, estou errado. E tem gente que perpetua esse ciclo. E tá lá, às vezes está no gabinete pastoral já há meses, com o problema, com o mesmo sentimento, com o mesmo pecado na mesma área. Tem isso na psicologia? Tem isso dentro da psicologia? Tem. O que você faz com isso? Não faz muito tempo, teve uma pessoa que eu estava acompanhando já há 2 anos. E ela veio com um monte de queixa, falou um monte de coisa, assim, as mesmas queixas de sempre. E eu só fiquei ouvindo e pensando comigo, gente, ela está muito voltada para ela, há 2 anos. Pensando e olhando. E aí ela se ouviu e disse: nossa, Andréia, parece que eu não saí do lugar, né? Eu tô igual a primeira vez que eu cheguei aqui. Como que você aguenta me ouvir? E aí eu disse para ela: eu posso te mostrar os caminhos por onde você caminhar, mas eu não posso caminhar por você. Então eu acho que esse é o limite. Chega num ponto onde você, como profissional, você fala: deu? Nesse caso, não vou mais te atender? Eu disse para ela: não tá resolvendo, a gente não tá evoluindo. Você tá gastando dinheiro comigo e eu tô gastando meu tempo com você. Qual que é o próximo passo dessa pessoa? Eu penso que quando eu fiz isso, ela teve um choque de realidade. Eu observando, acho que ela melhorou. Em alguns momentos, o que a gente pode fazer por essa pessoa é justamente dizer para ela: olha, eu caminhei com você, tudo que deu. Sim. Daqui para frente é você. Às vezes a pessoa, ela para o acompanhamento porque ela melhorou, ou às vezes ela tem que parar o acompanhamento porque não tá tendo mais melhoras, certo? A gente vai caminhando pro fim já do nosso tempo aqui juntos. André, atualmente, eu sei que você serve aqui conosco, se ajuda bastante na base, mas você também atende como psicóloga. E eu acho que... Eu lembro que a gente conversava muito no início, no meio da pandemia, como estava tudo muito rapidamente mudando. Hoje você atende o mundo pós-pandêmico, aumentou a demanda para psicólogos, né? Surgiu um novo mundo aí para resolver. Você tem atendido Sim. terapeuticamente? Sim. A pandemia, ela trouxe um caos que eu acho que o saldo foi positivo, né? A gente olhou de forma integral para as coisas que são importantes. Então, a vida é importante, a saúde é importante, as pessoas são importantes. A busca pelo atendimento psicoterápico cresceu muito nos últimos 2, 3 anos. E a facilidade de atender online facilitou muito as coisas. Eu lembro, você falava, vou ter que alugar uma sala, eu acho que vou ter que achar uma clínica. Sim, hoje eu não preciso, porque a minha busca é quase que 90% online. Eu atendo gente de vários estados, países, Legal. Enfim. Então, sim, eu atendo. Você tem tempo livre para atender ainda, gente? Tem uns horários? Tem alguns horários. Eu vou pedir pro pessoal colocar aqui embaixo na descrição do vídeo
o arroba do Insta da Andréia, eu vou botar aí na tela agora que eu tô falando, para vocês poderem conhecer o trabalho dela. A Andréia acompanha líderes de louvor, acompanha líderes de departamento, pessoas que trabalham ligado ao pastoral aqui conosco. E também, eu até esqueci de falar, alguns meses atrás nós tivemos uma iniciativa de tentar trazer mais psicólogos da nossa comunidade, né, para dentro de um âmbito onde eles possam servir. Eu acho essa ideia muito boa. Se você é líder, pastor, tem psicólogos na sua igreja, reúna eles, traga eles para perto. Tem coisas na sua igreja que eles podem te ajudar a resolver, como a Andréia e alguns outros psicólogos têm me ajudado aqui. Mas é isso, eu queria recomendar vocês, Andréia, também, aproveitar, fazer um merchan aí para Andréia e para que o pessoal consiga encontrar ajuda em tempo oportuno. Porque agora é a hora, né? Isso. Aproveitar que a gente tá saindo dessa pandemia, cuidar da mente, assim como a gente cuida do espírito e do corpo. E eu acho que é isso. Agradecer você por esse tempo que nós tivemos juntos aqui. Última coisa, deixa um conselho para nós aí, como psicóloga, de como cuidar da nossa saúde mental. Eu acho que se eu pudesse dar um conselho não esqueça dos pilares, né? A vida é prioridade. Então, cuidar da sua saúde física, ter tempo para fazer uma atividade física sistemática, cuidar da sua alimentação, sua nutrição emocional. Como é que a gente cuida da nutrição emocional? Se relacionando com pessoas que a gente ama, amigos, comunidade, fazendo parte ali das atividades da sua comunidade de fé. E inserindo na sua rotina diária a contemplação, Legal. a solitude. Eu acho que isso vai fazer toda a Você não tem diferença. nenhum material, não? Pra liberar pra galera? Ainda não. Não? Mas você vai liberar. Vou. Um dia no seu Insta, Sim. seu Instagram ou aqui. Eu vou combinar com a galera aqui da produção pra ter você de volta aqui um dia. Porque enquanto a gente tava conversando, eu me lembrei, né? Que seria bem legal a gente ter você e o Jorge aqui falando um pouco sobre adoção. Muito legal. E nós falarmos sobre adoção, Bíblia, vida cristã. E acho que também sua jornada na psicologia e adoção se encontraram em algum momento. E falarmos a partir desse ângulo também. Beleza? Obrigada. Valeu. Obrigado, Andréia. Se você ficou conosco até aqui, obrigado pela atenção. Se você ainda não segue o canal aqui da F-Hop, siga-nos, deixe um like aqui, aquele joinha lá e compartilha com a galera. E Deus te abençoe. Até a próxima. Valeu.